Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. Agora são 12 horas mais 25 minutos na Paraíba, meio-dia e 25. Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal do Meio-Dia o procurador-geral do município de Campina Grande, José Fernandes Maris. Ontem nós falamos inclusive sobre tributos, sobre carga tributária aqui com o contador Sidney Toledo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, mas é por uma outra perspectiva. É a perspectiva da sonegação. A sonegação tirou de Campina Grande cerca de 300 milhões de reais nos últimos 5 anos. Se a gente calcular o orçamento de Campina Grande, pegar como referência esse último agora, aprovado para 2019, arredondando aí para R$1 bilhão, 30% do orçamento da cidade em 5 anos foi consumido pela sonegação fiscal. O que é que se pode fazer para combater isso? É o que eu vou perguntar aqui ao procurador Maris. Maris, boa tarde, bem-vindo à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM, especificamente o Jornal da Meio-Dia. Um abraço aqui a João Paulo e a produção de Bruna também. De fato, é uma guerra do rochedo contra o mar, essa de sonegação. Primeiro é preciso deixar claro que o tributo, Lenildo, ele tem uma função social. Então todas as políticas sociais que qualquer governante faz é por intermédio desses tributos, né? Por intermédio do recebimento desses tributos que a gente converte em boas ações para o município. E diga-se de passagem que o prefeito de Campina Grande tem se esmerado muito na aplicação desse recurso. Basta dizer que você praticamente abriu uma porta, você está vendo obras de pavimentação ou de paralelo em quase todas as ruas e quase todos os bairros de Campina Grande. O esforço é assim, muito forte, é hercúleo, inclusive. Praças, revitalizando praças, abrindo logradouros públicos para uma maior sociabilidade, de maneira que a gente percebe que o governo tem feito o máximo que podia. Ocorre que a questão da sonegação parece que é uma coisa que vem de muito tempo, né? E a gente tem um montante considerável, como você falou aí, de tributos a serem devolvidos aos cofres públicos, porque eu não estou falando de alguém pagar o tributo, eu estou falando de alguém que deve recolher o tributo, porque o valor do tributo que deveria estar nos cofres públicos está hoje na mão do particular. Bom, as coisas mudam e a gente tem visto que o Brasil tem mudado significativamente em alguns pontos. De maneira que hoje cobrar tributo não é uma tarefa tão somente da Procuradoria-Geral do município, ou dos municípios, ou dos estados, ou da União, né? Antigamente, se você devesse alguma coisa relacionada a impostos federais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e ainda hoje faz da mesma forma, ela envia o procedimento no aspecto criminal, para o Ministério Público Federal abrir processo criminal por sonegação de imposto, ela lança o seu nome no SPC ou no Serasa, e entra com ação de execução. Esse é um procedimento adotado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por sua vez, há muito tempo que o Estado da Paraíba já faz isso também. Você deveu o tributo, ou está inadimplente com os tributos junto ao Estado da Paraíba, a primeira coisa que a Procuradoria faz, é uma rotina, é enviar o processo diretamente para o Ministério Público Estadual. E além de enviar para o Ministério Público Estadual, ele faz a cobrança executiva, culminando com o lançamento nos cadastros de inadimplente, que é no caso Serasa ou SPC. As prefeituras já haviam, alguns municípios do Brasil já faziam isso. Inclusive João Pessoa também já faz isso há muito tempo. E aqui, tanto por recomendação do Ministério Público do Estado da Paraíba, como do Tribunal de Contas, nós fomos instados também a fazer o mesmo procedimento que o governo da União faz, que o governo do Estado faz, que a Prefeitura de João Pessoa já faz há muito tempo. E a gente precisa fazer. Bom, é uma tarefa, assim, que chega muito forte, mas a gente vai ter que cumprir, obviamente, essas recomendações feitas pelo Ministério Público. A recomendação é que, e a saída é, pagou o tributo, a gente tem o Instituto da Novação, que significa novação de débito tributário, o que faz uma remissão de crime no aspecto criminal. Pagando, não vai ser aberto processo criminal pelo Ministério Público, né? Compondo novamente, compondo com o município da mesma forma. Então, qual é a recomendação e qual é, digamos assim, a diretriz
o protocolo que esses órgãos querem que o município de Campina Grande cumpra, e a gente vai ter que cumprir, é exatamente mandando o processo de sonegação para o Ministério Público, vai abrir processo criminal, da mesma forma que vai mandar também para o cadastro de inadimplente, Protesto, SPC, Serasa. Além disso, tem a ação de execução, né, que tem até um custo, porque na parte instante que você ajuiza uma ação, tem todo um custo, né, de processual e tudo mais. Então, quem tem tributo tem que pagar, agora tem que pagar. O que é que o prefeito fez para amenizar isso tudo? Ao passo em que nós temos que cumprir essas recomendações desses órgãos, a gente enviou à Câmara dos Vereadores um projeto de refinanciamento da dívida, para que você pague o seu tributo ou devolva o dinheiro que você está com ele do município em parcelas que caiba no seu orçamento, parcelas factíveis, né? O que a gente tem notado, isso é uma reclamação inclusive até da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria Tributária Nacional também, é que se faz um refis e tem uma inadimplência algo em torno aí de 80% dos que aderem ao refis federal. O cidadão pega o recurso que já está penhorado pela justiça, bloqueado, ele tem acesso ao recurso, paga a primeira parcela e as outras não paga, de maneira que gera um débito maior ainda. Então, refis para alguns não é recomendável, mas o prefeito de Campina Grande, diante esse novo protocolo que a gente tem que cumprir mesmo, a gente passou a fazer um refis paralelamente. Ao passo em que a gente está cobrando e a gente está avisando, e eu já aviso isso há muito, eu tenho peregrinado nos meios de comunicação e nas rádios, TVs e tudo mais, avisando a todos, olha, vai ter isso. Então, hoje o município é instado a cumprir esse protocolo. Maris, deixa eu fazer um questionamento exatamente nessa esfera do que você colocou. Virou uma espécie de, assim, uma interpretação por parte de muita gente de que esse discurso de que, por exemplo, vai colocar no SPC Serasa, vai adotar as medidas judiciais, o processo judicial. É como se fosse assim, não, isso é só uma ameaça e não vai acontecer. Porque faz muito tempo em Campina, inclusive antes da gestão do prefeito Romero, que a prefeitura, diante, por exemplo, do índice muito elevado de inadimplência do IPTU, promete tomar uma medida que a mais leve é exatamente você colocar o nome no SPC Serasa. Mas o que você está colocando é que chegou um ponto agora que, inclusive, existe uma pressão do próprio Ministério Público para que as prefeituras adotem uma postura mais assertiva nesse sentido. É verdade, mais forte. E agora vai, né? Se antes já tinha uma, digamos assim, uma preparação para se cumprir isso, agora não tem mais para onde correr, né? A gente tem que cumprir. E a saída, a única forma da gente resgatar esse recurso que são municipais e que estão na mão dos contribuintes inadimplentes é essa. Então, todos os meios de persuasão, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas, reclamam que a gente deve adotar sob pena de uma série de medidas que eles podem adotar contra o gestor que não cumprir essas medidas, né? Então, assim, urgentemente procurar tanto a Secretaria de Finanças do município, até a Procuradoria, na Cardoso Vieira, para que a gente possa resolver esse problema. Mas o fato é que essa medida, ela vai ser implementada chovendo ou fazendo sol. Não dá 30 dias para ser implementada. Nós temos, em relação ao IPTU, um fato bastante curioso. Um município tem 3 impostos, o estado tem 3 impostos, há 3 impostos estaduais, 3 municipais, e a gente assemelha muitas vezes a correlação entre o IPTU, por exemplo, e o IPVA, porque são impostos sobre o patrimônio, né? Exato. As pessoas pagam IPVA. As pessoas geralmente pagam, com todo o sacrifício do mundo, mas pagam, porque se não pagar o IPVA, o carro é tomado. O IPTU tem um valor muito menor do custo, se a gente fizer uma comparação média, em relação ao IPVA, por exemplo. Com certeza. Você tem um carro que vale 30 mil reais e você paga 1.000 e tanto de IPVA. Mas quanto ao IPTU, as pessoas exatamente criaram essa cultura de não pagar
porque acreditam que não vai acontecer nada. É preciso também quebrar um paradigma cultural, né? Exato. Realmente pagar imposto não é tarefa, digamos assim, animada para ninguém, né? Mas, infelizmente, a gente vive de tributos, né? O município, o Estado e a União, esses entes federados, eles só podem praticar algumas políticas sociais por intermédio do pagamento de tributo, né? A questão do IPTU, a gente oferece a oportunidade de você indicar o valor venal do imóvel, né? E a gente se depara lá na frente com um fato muito curioso, é que às vezes o município quer desapropriar determinada área e vai desapropriar pelo valor que o cidadão vinha contribuindo o seu IPTU e declarou espontaneamente ao município de Campina Grande, ou seja, do valor venal. Quando a gente desapropria e vai consignar o valor que ele disse que era o imóvel, aí ele, não, o valor não é esse não. Sim, mas não é por quê? Você foi lá, vinha pagando o seu IPTU de conformidade com o valor que você disse, né? Então é uma guerra, obviamente, na justiça, que vai se desenrolar muito quando se desencadeia um processo de desapropriação. Mas ocorre muito. Ninguém vai sair de casa para dizer, olha, eu quero aumentar, majorar, né? Pelo contrário, o cidadão vai exatamente dizer o contrário, não, isso aqui o valor não é esse mais e tudo mais, né? Mas quando vai vender o imóvel é outra realidade, bem diferente. Bom, nós estamos conversando aqui com o Procurador-Geral do município, José Fernandes Maris, dizer aos nossos ouvintes que a gente vai estar atualizando informações sobre eventuais medidas que o município vai adotar, inclusive a abertura de refis, processos de negociação. Vamos ouvir aqui a Secretaria de Finanças, porque também vai haver toda uma oportunidade ainda para que essas pessoas que estão inadimplentes, elas possam negociar, né, Maris? Exato, perfeitamente. Estamos aqui avisando, como já estávamos avisando, ou já vínhamos avisando há muito tempo, né? Agora vai chegar, não tem para onde correr mais agora, né? E diante disso, nós estamos divulgando o refis, assim que a Câmara dos Vereadores voltar do recesso, certamente vai aprovar discutir, aprovar esse projeto de lei, né? Que é de muita utilidade para a população, principalmente para aqueles que têm uma certa limitação financeira e que precisa pagar, mas que o pagamento, às vezes, um valor exorbitante que ultrapassa a questão do seu próprio orçamento, que ele possa pagar, mas pagar dentro de uma parcela factível que caiba efetivamente no seu bolso. Nós estaremos divulgando amplamente esse refis. Maris, nós tivemos aqui no Jornal do Meio Dia algumas discussões, aliás, no jornalismo da Campina FM, em torno de um tema que também envolve, de certa forma, a Procuradoria, que é a questão do Cine Capitólio aqui em Campina Grande. Nós ouvimos a arquiteta responsável pelo projeto, nós ouvimos diversas autoridades, nós acompanhamos no ano passado aquela reunião que aconteceu no Ministério Público, todas aquelas discussões, e existe por parte da população da cidade uma preocupação justificada do tamanho do Capitólio, ou seja, é uma preocupação muito grande. Diante do impasse que se estabeleceu, que de acordo com a própria arquiteta, a doutora Maíra, falou aqui, a coisa não vai para frente nem para trás mais, juridicamente o município já adotou algum tipo de medida? Já adotou uma medida, porque esse caso, eu não sei se vocês conhecem uma ópera de Giuseppe Verdi, que dizia mais ou menos assim: La donna è mobile qual più malibento, muda da cento di pensiero. Ou seja, toda vida que a gente resolve um problema, o IFAEP muda, diz, não, já não é esse problema, é outro problema. Então é uma exigência cambiante, muda de conformidade com o tempo. É a música de Verdi, né? A mulher móvel como pluma ao vento, muda de pensamento e de posição a todo instante. Então você não sabe o que realmente qual o empecilho para que a gente possa destravar esse processo no âmbito do IFAEP. Ora, é porque a fachada arquitetônica do Cine Capitólio poderia se desconfigurar, né? Mas a gente apresentou que inúmeros outros países fazem o que a gente chama de sobreposição, ou seja, mantém a estrutura antiga e acrescenta algo que não mexa com a fachada, né? E por outro lado, você vai perceber que o tombamento do Cine Capitólio, Cine Teatro com TH
Capitólio não é o tombamento da estrutura arquitetônica, aquele prédio de alvenaria. É o tombamento da memória, é um tombamento da memória imaterial do Cine Capitólio, ou seja, a memória cultural do Cine Capitólio. E o Cine Capitólio, nem ali na época que o Cine Teatro Capitólio da época, funcionava na Irineu Joffre, era um prédio maior, cabia mais de 5.000 pessoas, ali se apresentava teatro e também tinha atrações até de palestrantes e tudo mais, e cinema da mesma forma, né? Só foi depois acabar com o teatro quando o Teatro Severino Cabral foi construído, acho que na década de 60, na década de 60. Mas até então, aquele cine teatro era a memória cultural do município de Campina Grande. Depois fizeram aquele outro cine teatro ali ao lado da Praça Clementino Procópio. E não tem nenhuma fachada histórica nele, especificamente. Mas toda a vida que a gente vai resolver, e o prefeito Romero resolveu em 5 minutos o que as gestões anteriores ou a gestão anterior não conseguiu desenvolver, simplesmente a gente transformou aquilo em uma área de preservação e uma área de direito de uso real, licitava para que a empresa ou a pessoa física que vencesse a licitação iria dar-nos várias contrapartidas sociais. Por exemplo, todas as atrações cinematográficas das segundas-feiras seriam destinadas a alunos da rede pública municipal. Revitalização da Praça Clementino Procópio, monitoramento, inclusive 24 horas, né? Segurança armada, fazia algo em torno de uns 50 boxes para acomodar os ambulantes que vivem hoje na rua João Pessoa, ocupando as calçadas, devolvendo as calçadas aos transeuntes. Então estava tudo organizado, se resolveu isso dentro de 5 minutos, o que ninguém conseguiu resolver, e sem recurso do município. Doaria isso aí em concessão de uso, o que significa dizer que tudo que o particular investisse ali, um dia ele iria devolver ao município, porque todas as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, elas se incorporariam ao patrimônio público. Então a gente não estaria doando e nem vendendo e nem privatizando. Então tudo organizado. Mas aí algo muito esquisito aparece. Na hora que aquele projeto, diga-se de passagem, é um projeto, como a própria arquiteta falou, foi tirado do dentro do próprio IFAEP. É esse daqui que foi aprovado? Foi. É esse aqui que está aqui dentro? Pronto. Então nós vamos usar exatamente esse. Então toda vida que tem um problema, o IFAEP nos aponta e a gente resolve. E já não é mais problema. Ele cria outro problema. E já imagina mais outro. E mais outro, e mais outro. Então assim, é aquela música de Verdi, né? Ricoleto. A dona é móvel como pluma ao vento, muda de pensamento e de posição a todo instante. Então são acusações, são infrações, eventuais infrações cambiantes. Você não tem nunca alguma certeza. É isso aqui que tem que se resolver? Vamos suplantar, vamos fazer assim. Resolve. E agora, tem mais algum defeito? Não, tem não. Vamos levar para o IFAEP. Tem mais esse problema. Aparece mais outro, e assim sucessivamente. Então, a gente lamenta profundamente, porque aquilo pode, que Deus o livre dessa uma hora, cair, né? Caindo, pode atingir uma pessoa, um transeunte, um pai de família, um trabalhador, enfim. É lamentável isso. Lamentável que a gente encontre essa grande dificuldade. E não foi só lá não, porque na praça da Bandeira enfrentamos o mesmo problema. No caso do Capitólio, a Procuradoria já acionou a Justiça ou ainda vai acionar? Nós já acionamos o Poder Judiciário. Espero que a gente tenha uma posição o mais rápido possível do Poder Judiciário, porque o caso a gente precisa dar sequência a esse processo, inclusive licitatório, né? De maneira que a gente precisa devolver aquele logradouro público a Campina Grande, mais um espaço que a gente pode ganhar, né, de recreação, e que eu tenho certeza absoluta que a gente de uma forma ou de outra resolve. Como resolvemos o caso da Praça da Bandeira. O pedido do Capitólio formulado pela Procuradoria de Justiça é para poder executar esse último projeto? Esse último projeto, que é um projeto que veio de lá. Inclusive, diga-se de passagem, esse projeto foi apresentado à presidente do IFAEP em uma reunião da Curadoria do Meio Ambiente, homologado, inclusive, pelo curador.
né? Tá lá dizendo, não, vamos resolver. Mas 30 dias depois alguém liga para lá, ninguém sabe quem, que faz a ligação, que não vai cumprir o TAC, e aí fica por isso mesmo. Então são pontos dessa natureza que a gente precisa avançar, porque eu volto a me repetir. Tivemos esse mesmo problema com a Praça da Bandeira, para tirar umas pedras portuguesas que não vieram de Portugal e que não eram portuguesas de fato. As pedras, elas soltam, elas caem nas ruas, tem ali uma pista ali, carros passam, né? Resvalam naquelas pedras, elas são atiradas, né? Então pode atingir alguém que está ali próximo. Quer dizer, para a gente fazer um bem a Campina Grande, é preciso que a gente entre na justiça como a gente entrou e consiga uma liminar para que a gente possa fazer alguma coisa por Campina Grande. É lamentável isso, lamentável. Porque se uma questão não é técnica, é o quê? Claro que é política, né? Claro que é política. Eu lamento profundamente que essas pessoas que ficam por trás, né, que se movem e que se ressentem muito desse pioneirismo em fazer esse evento, estejam tentando prejudicar uma cidade inteira, né? Um povo inteiro, uma comunidade inteira. Maris, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Eu que lhe agradeço, Lenildo, agradeço a todos os seus ouvintes e estou sempre à disposição. Desculpa aí, eu estou um pouco afônico, tive um problema de faringite, mas eu estou sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que for importante para Campina Grande e especialmente para esse maravilhoso programa. Conversamos, portanto, com o Procurador-Geral do município, José Fernandes Maris. São 12h46.